Morra antes de morrer, pois não há oportunidade após a morte. Não estou falando de morte física, mas de uma renovação, um renascimento em uma versão aprimorada de si mesmo. Supere as limitações que o aprisionam e alcance o ilimitado potencial que está dentro de você. Ao deixar para trás o seu eu antigo, você abrirá espaço para o surgimento do seu verdadeiro e autêntico eu. Desde o momento em que você nasce, uma história começa a se formar ao seu redor, conectando-se à sua existência. Você recebe um nome moldado pelo ambiente em que vive e se torna um receptáculo moldado pelas influências que o cercam. Seus pensamentos, a própria essência do seu pensar, carregam as marcas dessa jornada, e assim você adquire desejos, crenças e rótulos que tentam descrever quem você é. Nessa história, você encontra conforto e se identifica profundamente com ela, acreditando que é a essência definidora do seu ser. Você se identifica com os papéis que desempenha e os personagens que interpreta. No entanto, se olhasse para dentro de si mesmo com sinceridade, perceberia que muito do que acredita sobre si pode mudar, se transformar e até mesmo desaparecer num instante. Os desejos, crenças e rótulos que constroem sua identidade são apenas fragmentos de uma história à qual você se apegou. São traços efêmeros na tela da sua existência, sussurros transitórios nos ventos da percepção. Eles não representam a verdadeira essência do que você é. Ao remover todas as camadas e despir a máscara, você verá a imensidão que reside dentro de você. Ao examinar-se honestamente, você descobrirá que sua verdadeira essência transcende as limitações de qualquer história, rótulo ou construção. Você é a chama infinita da consciência que permeia toda a existência. Para realmente se conhecer, é preciso abraçar a fluidez da sua natureza e se libertar das amarras das identidades, histórias e rótulos. Ao fazer isso, você se abre para as infinitas possibilidades de autodescoberta e autoconhecimento. Liberte-se para reimaginar, recriar e reescrever as narrativas que o moldaram. Despoje-se do peso das identidades falsas e resplandeça em sua verdadeira essência. Além das amarras das histórias, reside uma beleza indescritível, um espaço onde sua essência pura e imaculada reside. A jornada de morrer é uma dança paradoxal, dolorosa e bela. Ela desintegra as ilusões às quais você se agarrou, revelando as falsidades nas quais você acreditou. É necessário coragem para deixar ir, desaprender e libertar-se das correntes que o prendem. Essa jornada não se trata de adquirir novo conhecimento, mas de libertar-se do domínio do ego. É o ego que perpetua essas histórias, mantendo-as juntas como uma frágil teia tecida de medo e insegurança. Ao libertar-se do controle frágil do ego, ele começa a desvanecer e seu poder diminui. O ego erroneamente acredita que deixar ir certas coisas significa deixar de existir. Sua resistência agarra-se desesperadamente ao familiar, tornando a mudança difícil. O ego quer manter o controle, agarrando-se à sua própria realidade ilusória. Mas se você tiver a coragem de olhar atentamente, perceberá que o próprio ego não é real. É uma construção, uma miragem que o manteve cativo por tempo demais. Não há um verdadeiro pensador, nenhum dono dos pensamentos. Pensamentos surgem e passam como ondulações em um lago, e você os confunde com sua própria essência porque se identifica com eles. A ideia de você estar pensando é apenas uma ilusão, uma criação inteligente da mente. Ao se desidentificar dessa falsa identificação, você entra em um domínio além das limitações do ego. Você adentra um espaço de pura consciência, onde os pensamentos perdem o poder de defini-lo. Nessa verdade, você encontra a liberdade, e somente a beleza de descobrir sua verdadeira essência pode se comparar à dor de destruir suas ilusões. É uma jornada para resgatar seu verdadeiro eu, liberado das amarras do ego. A morte do ego não é um ato literal de destruição, mas uma mudança profunda em sua percepção, uma transformação em seu relacionamento consigo mesmo. Você deixa de se identificar com o ego, não permitindo que ele controle seus pensamentos, emoções e ações. Com o tempo, ao observar e entender o funcionamento do ego, ele começa a se acalmar, compreendendo que não detém mais as rédeas, e nessa entrega,
a harmonia é restaurada. Mas como você morre antes de morrer? Essas questões são cruciais, especialmente para aqueles que conheceram o sofrimento de perto. É através desse processo que você começa a perceber a verdade como ela é. Considere isso: o que permanece quando os pensamentos desaparecem, o que resta quando você suspende a rotulação e julgamento de suas experiências, e se você se abstém de moldar o momento presente para o que você pensa que deveria ser, o que existe? Essa experiência, meu caro amigo, não pode ser completamente capturada ou transmitida através da linguagem. Palavras e explicações não são suficientes. Em vez disso, convido você a simplesmente observar o que está ao seu redor, a estar presente neste momento. O que resta é apenas o que é, uma aceitação da realidade presente sem interpretação. Escolha liberar o medo, a ansiedade e a depressão. Você precisa perceber que eles não passam de histórias tecidas pelas intricadas tramas da mente. Não são verdades, são ilusões que o aprisionam. No meio de um problema ou medo, pensamentos e sensações surgem, envolvendo você em uma teia de crenças e percepções. Considere o medo como exemplo. Sua mente está cheia de histórias pintando cenários vívidos do que poderia acontecer. Você se vê aprisionado dentro dos limites dessas ilusões autocriadas. No entanto, se der um passo atrás, se tornar o observador imparcial, poderá perceber que o medo não passa de energia vibrando em seu peito. Essa energia não o prejudica, é apenas uma sensação, uma onda transitória que passa por você. Da mesma forma, pensamentos surgem, mas eles não estão acontecendo com ninguém, simplesmente acontecem. Não há necessidade de acreditar nessas histórias ou rotular sensações desconfortáveis como negativas, pois, em essência, são apenas energia. Ao reconhecer que essas histórias são criações da mente, você recupera seu poder. Liberta-se do domínio delas, percebe que tem a capacidade de deixá-las ir, de liberar o controle que tem sobre você. Ao fazer isso, liberta-se das limitações que elas impõem. Lembre-se de que, fundamentalmente, tudo o que você experimenta é energia, as histórias, as sensações, tudo faz parte da dança energética da vida. Ao renunciar à crença nessas histórias, permitindo que elas passem por você sem se apegar, você descobre a liberdade que existe dentro de si. Liberte-se das histórias que não mais lhe servem, alivie-se do peso do medo, da ansiedade e da depressão. Ao fazer isso, abrace a verdade de sua força inerente e resiliência. Abra-se para as vastas possibilidades que existem além dos limites que você mesmo impôs. Morrer antes de morrer é um processo significativo e muitas vezes doloroso. É um processo em que a realidade que você construiu se desfaz e você testemunha o desmoronar do que antes parecia certo. Na verdade, é a desconstrução da velha história, da narrativa que definia sua existência. É possível que você sinta a tristeza da perda dessa antiga história, e isso é normal. Pode haver um período de isolamento, onde o universo o envolve em um abraço sagrado, preparando-o para o renascimento que o aguarda. Nesse momento de solidão, você se despe das camadas de ilusão e se depara com a verdade. É um momento para alinhar seu ser com essa verdade, para transcender as limitações impostas pela mente incessante. Abrace essa verdade, meu amigo. Você é energia infinita e ilimitada, intrincadamente tecido na trama da existência. A ilusão da separação desaparece, revelando a interconexão de todas as coisas. Você não está limitado pelas fronteiras deste mundo, na verdade, o mundo existe dentro de você. Sem você, não haveria experiência humana, nem natureza. Você é a própria força vital que anima tudo o que existe. A ilusão da separação se dissolve quando você percebe que está intimamente entrelaçado com a trama da existência. Uma vez que você renasce, essas verdades se tornam claras e autoevidentes. Além da dor, reside uma libertação profunda. Abra-se para a verdade de sua natureza ilimitada, pois você é a própria vida. O mundo, com todas as suas maravilhas e mistérios, reside dentro de você. Neste momento, pause e reflita,
fazendo a si mesmo uma pergunta profunda: quem você era antes que o mundo impusesse suas definições sobre você? Nas profundezas dessa indagação, reconheça que sua verdadeira essência transcende as construções do mundo. Antes dos rótulos, dos papéis e das expectativas, existia uma presença pura e inalterada, um manancial infinito de ser. Se você ainda está aqui, gostaria de pedir um pequeno favor: você poderia compartilhar esta mensagem com seus amigos e familiares? Acredito que ela carrega uma mensagem poderosa e edificante que também pode tocar seus corações. Muito obrigado e desejo-lhe um dia verdadeiramente belo pela frente.